Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Aqui vocês estão vendo, né, as observações, os desenhos que eu fiz na primeira explicação, e é justamente sobre eles, né, que nós vamos trabalhar, em cima deles que nós vamos trabalhar nessa aula de agora. Nós vamos desenhar, fazer alguns desenhos muito simples para praticar o desenho de elementos lineares, na verdade, sendo mais rigoroso, né, no termo geométrico, nós vamos desenhar segmentos de reta para que você pratique o seu traço, desenvolva o seu traço e comece a desenvolver habilidades também, né? No controle do peso da sua mão, no controle da velocidade, da posição do seu lápis, entre outras, tá bom? Ok, eu vou sugerir que nós trabalhemos uma série de padrões de Ashura usando linhas, segmentos de reta, paralelas umas às outras, né? Nesse exercício vocês vão, como eu já falei, vão praticar, exercitar as habilidades que são necessárias, né, para que nós consigamos determinados padrões gráficos. Vamos começar aqui com um pequeno segmento de reta horizontal, e aí a partir dele eu vou começar a fazer algumas observações. Primeiro, pessoal, como é que, abrindo mão de instrumentos de precisão, você consegue garantir que essa linha, né, que esse segmento de reta, esteja na horizontal? Primeiro de tudo, eu sempre gosto de recomendar que você não fique muito preocupado em acertar o elemento gráfico na primeira tentativa. É muito mais importante que, depois que você desenhe um elemento gráfico qualquer, aqui eu desenhei outro segmento de reta, você tem um posicionamento crítico. Você coloca um olhar crítico nesse desenho que você executou. Então, o primeiro elemento ele está, evidentemente, a primeiro segmento de reta, né, quando você compara a distância dele para a margem da folha, você vai perceber que as duas distâncias estão praticamente iguais, fazendo com que essa linha esteja paralela à margem da folha e, portanto, você tem uma leitura de linha horizontal. Aqui já não acontece isso, né? Aqui você tem, evidentemente, um dos lados, desculpa, a distância, né, do lado direito ficou menor do que a distância do lado esquerdo, fazendo com que a linha tenha uma leve inclinação e não passando a informação de ser uma linha horizontal. Então, feita essa avaliação crítica, eu também sempre recomendo que você não... É muito comum, né, que o desenhista iniciante fique chateado e apague, né, a linha que foi desenhada erroneamente. Não faça isso. Deixe a linha errada e use-a como referência para fazer a correção. Fica mais fácil. Então, agora, olhando para a linha que foi errada, você tem um parâmetro um pouco mais tangível, digamos assim, para que você consiga agora fazer uma linha horizontal. Vejam que aqui, né, eu fiz a correção, vou apagar a linha anterior, e aí, ó, percebam que eu já consegui também, né, uma linha satisfatoriamente horizontal, sem usar nenhum instrumento, apenas, né, colocando meu olho crítico. É importante também que você trabalhe segmentos pequenos, linhas muito alongadas vão ficar cada vez mais difíceis de manter, ou a verticalidade, ou a horizontalidade, obviamente, mas com o passar do tempo, né, você vai desenvolver habilidades para confeccionar linhas cada vez maiores. Bom, tomando essas duas linhas como referências, eu vou pedir que você tente fazer uma sequência de linhas paralelas, tentando aplicar aquelas variáveis que foram comentadas na primeira aula. Vejam que aqui eu estou fazendo, tentando, né, manter o tamanho das linhas iguais e tentando manter a distância entre elas iguais também. Não se preocupem muito, né, se as distâncias estão exatamente iguais, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é desenvolver o seu traço, né, o modo como você controla o seu lápis ou a sua lapiseira. Aqui então perceba que eu consegui uma linha fininha, né, uma espessura pequena e com a tonalidade bem clara. Aqui eu vou recomendar que você use um peso de traço maior, veja que eu escureci, né, a linha anterior, e tente manter esse peso fazendo um padrão similar ao anterior, só que com uma tonalidade resultante maior. Ok? A velocidade também, né, você vai tentar manter igual, e digamos assim, o elemento final tentar ficar o mais parecido possível com o anterior, mudando somente a tonalidade. Vejam que a leitura final que eu tenho aqui é de dois retângulos que não necessariamente têm bordas, né, mas pela união, pelo conjunto, né, visual das linhas que ficam muito próximas umas das outras, e aí as teorias, né, de combinação de elementos gráficos fundamentam isso, fazem com que você tenha uma leitura de um polígono, né, de um retângulo, ao invés de uma... É muito mais forte essa leitura do que a leitura, a interpretação de várias linhas paralelas. Bom, numa situação
posterior, eu vou sugerir que você agora experimente desenhar uma linha na vertical, e aí você vai aplicar o mesmo tipo de técnica que eu comentei agora há pouco, observar como é que ficou a relação de distância entre elas, entre a sua linha e a margem da sua folha, e através do seu olho crítico, né, ver se ela está satisfatoriamente vertical. E aí, experimente agora aumentar a distância entre as linhas, para também trabalhar um padrão de linhas paralelas, umas às outras, só que agora na vertical. Você já vai perceber que vai ser um pouco mais difícil, uma vez que você está aumentando a distância entre elas. Aqui eu vou fazer esse mesmo tipo de padrão, aí agora já comparando, né, essa distância aqui com essa, ó. Ok? Para tentar manter uma verticalidade, né? Só que com a linha mais leve, vejam aqui. Não se preocupe com grandes variações agora, o objetivo aqui não é que você tenha uma linha perfeita, vejam como o meu traço oscila, né? Tem algumas oscilações aqui de distância, isso não é importante agora. Nosso objetivo é fazer com que você experimente o seu material, né? Experimente o seu grafite 2B, se você, como é que o peso da sua mão se comporta com esse grafite, né? Como é que, sei lá, o modo como você trabalha a sua lapiseira, né? Como é que ele está se comportando para você conseguir esses padrões aí. Tá bom? E num terceiro conjunto aqui de elementos, eu vou recomendar que você tente desenhar uma linha aproximadamente de 45 graus, aproximadamente, tá? Não precisa você ficar medindo nada, e aí, da mesma forma como no outro, tentar fazer um feixe de linhas paralelas, para um lado e para o outro, e, num segundo momento, uma malha. Ok? Então vejam aqui, também tentando manter mais ou menos a mesma distância que eu apliquei no primeiro feixe de linhas, eu vou conseguir aqui então uma malha, né, de linhas em diagonal, tá bom? Nesse último elemento aqui eu vou recomendar que você deite um pouco, né, o seu grafite, a posição do seu lápis, consiga uma linha mais espessa e tente fazer também uma linha mais pesada, com uma tonalidade mais intensa. Perceba que aqui agora eu estou variando, né, eu estou variando peso, inclinação do lápis, e isso vai fazer com que, né, o controle das variáveis se torne cada vez mais difícil. Percebam que as minhas linhas, né, acabaram tendo espessuras diferentes, tonalidades diferentes. Eu não fui bem sucedido aqui, né, na manutenção da igualdade entre os padrões, tá? Também não gostaria que vocês se preocupassem demais com isso. Foque em tentar, né, em experimentar o tipo de material, tá bom? Ok, pessoal, esse tipo de exercício você pode continuar executando quantas vezes achar necessário. Perceba que eu tentei manter, né, uma distância igual entre os elementos, né? Se você fizer um fechamento aqui, você vai perceber polígonos, né, quadrangulares foram, digamos assim, né, acabaram sendo o resultado, né, do somatório dessas linhas. Ok? Isso também é interessante para que você também comece a desenvolver algumas habilidades com relação a dimensões, né? Tá bom? Tentar fazer leitura de dimensões de forma intuitiva. Eu gostaria de fazer uma última observação. Percebo, né, como eu comentei anteriormente, que minha linha, né, as linhas que foram desenhadas têm características que são ligadas ao meu fazer, né, ao modo como eu trabalho o meu desenho. Chama-se a isso traço. Entenda mais ou menos assim, né? O traço é como se fosse o somatório das suas características enquanto desenhista e dos materiais que você usou, obviamente, certo? E o resultado final, tá? Então essa linha tremida, ela é uma característica, né, do desenho à mão livre. É uma característica que muitos desenhistas usam para dar identidade, para dar uma personalidade ao seu desenho. Muitas pessoas às vezes confundem, né, esse traço um pouco mais espontâneo, sem nenhum tipo de compromisso, né, com uma precisão exagerada. Muitos confundem com sei lá, um traço desleixado ou mal executado, ok? Na verdade não é bem assim, né? É importante que você não confunda uma característica gráfica, um objetivo gráfico digamos assim, com sei lá, algum tipo de qualidade inerente a esse. Isso é muito variável, né? Como assim? Muita gente vai enxergar qualidades muito mais interessantes em um desenho, né? Mais espontâneo, com traço mais tremido, mais solto, do que num desenho, né, que o desenhista perseguiu uma linha, né, um pouco mais bem acabada, tá? Ok? Mais dura, né? Mais rígida, certo? Esses dois prismas, né, que eu desenhei aqui, eles têm características gráficas diferentes. Eu não
com toda sinceridade, eu não posso afirmar que o primeiro é melhor do que o segundo ou vice-versa. Eles apenas têm características gráficas diferentes, objetivos gráficos diferentes, entenderam? Então, se você está atrás, né, de trabalhar desenhos mais espontâneos, o seu traço acabará determinando, né, acabará absorvendo posturas, características diferenciadas em relação a um outro tipo de desenho que você possa estar perseguindo, cujo objetivo é uma exatidão maior, né, uma precisão maior. Ok? Como o nosso foco principal aqui é o desenho feito de forma mais espontânea, à mão livre, então vocês vão perceber uma predominância muito maior desse traço mais espontâneo. Tá bom? Eu costumo dizer que eu até admiro muito, né, as pessoas que, sem o auxílio de réguas, né, conseguem fazer um traço exatamente, né, com uma perfeição assim, muito grande, mas eu realmente não vejo muito sentido não vejo muito sentido nisso. Se você quer fazer um desenho exato, né, com linhas perfeitamente retinhas e tudo mais, então é melhor usar logo uma régua, né, um esquadro, eu não sei. Mas fica aí também a opinião de cada um. Sei que outros professores, outros profissionais vão discordar dessa minha opinião. Respeitem, né? Nós temos que respeitar também a postura de outros profissionais, de outros professores, e procurar a nossa identidade, né? Vocês vão perceber que, com o passar do tempo, a sua linha terá uma característica. O modo como o seu desenho se comporta vai acabar lhe identificando, né? Você terá, mais ou menos como se fosse a sua letra. Cada um tem a sua caligrafia, né? Isso, que acaba sendo um somatório de várias coisas, né? Até mesmo da sua personalidade. O seu desenho também passará isso, tá? Mas, obviamente, que isso requer prática, isso requer tempo. O modo como o meu traço se comporta hoje é o resultado de vários anos aí já desenhando, ensinando, observando desenhos de outros colegas, né, de outros profissionais. É uma coisa que eu também recomendo muito, que você veja desenhos de pessoas que você admira. Num primeiro momento você vai até tentar copiar aquele traço, né, tentar fazer com que o seu desenho se pareça com o desenho daquele professor, daquele arquiteto, daquele designer, né, que você admira. Mas por mais que você tente copiá-lo, você vai perceber que com o passar do tempo, você vai acabar desenvolvendo a sua característica, tá? Inspirado, obviamente, nesses desenhos, mas você vai desenvolver o seu tipo particular de desenho, ok? Bom, então era isso pela segunda aula. Eu vou recomendar que vocês pratiquem muito, tá? Livremente, tá? Não se preocupem com dimensionamentos exagerados. Aqui, por exemplo, veja que aqui eu estou fazendo linhas muito rápidas, né? Usando a velocidade como sendo das variáveis. Experimentem ângulos diversos, tá? Padrões de achura diversos, desenhos diferenciados, para que você ganhe segurança e desenvolva habilidades para que você possa confeccionar desenhos mais complexos. Ok? Então ficamos por aqui, agradeço a atenção de todos. Deixo aqui meu abraço para todo mundo. Até mais.